Bom, né? Primeira quarta-feira do ano. Estamos nós aqui na casa do Senhor. Já novamente numa situação que outros gostariam de estar, mas por forças alheias à sua vontade não podem estar aqui nessa noite. Mas nós cremos que o Senhor cuidou de nós até aqui, que Ele continua cuidando de todos os nossos até aqui, amém? Que Ele vai continuar cuidando. E nós vamos passar por mais essa fase, mais essa onda, mais essa variante. E vamos sair vencedores em nome de Jesus. Amados, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos até o versículo 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e a encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que te amo. Comissionou Jesus: apacenta minhas ovelhas. Até aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor.
nós entregamos a Ti nosso louvor, nossa adoração, e cremos que agora o Senhor tem para nós uma palavra, que ela veio agora do Seu coração, que ela vem do céu para nós, Pai. E coube a mim, por Tua graça, Tua misericórdia, ser o mensageiro dessa palavra nessa noite, Pai. Que não saia da minha boca nada daquilo que o Senhor não queira que saia, Pai. Que seja feita a Tua vontade nessa noite, através da minha vida, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, final do ano passado, novembro, talvez começo de dezembro, o Renan colocou lá nas redes sociais, né? Compartilhe nos seus stories. Novo tema do culto de jovens. Apenas volte. E eu falei assim comigo mesmo. Não, o Renan já está viajando na maionese de novo, né? Apenas volte. O Renan tem uns negócios assim, né? E eu vim no culto à noite. E aí estava aqui uma imagem de um caminho longo, e o tema, apenas volte. E imediatamente eu fui transportado para aquele caminho, e eu me vi no meio daquele caminho, indo e voltando, e comecei a me lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu falei, Senhor, eu quero pregar sobre esse tema aí. E aí Deus já confirmou e me deu a palavra. Esse texto de João 21. E eu já peguei meu celular ali. Se você alguma vez me vê mexendo no meu celular ali, é o meu caderninho, tá? A Vanessa tem um caderninho, a Sanderlene, meu caderninho é meu celular. Eu escrevo no meu bloquinho de notas ali o que Deus fala comigo. Tá lá a Paulinha fazendo sinal aqui também. Não é no WhatsApp que eu estou mexendo, irmãos. E eu já coloquei esse texto ali, nesse tema. Mas isso me preocupou, porque isso envolvia alguns testemunhos. E quando eu falo em testemunho, eu creio que já dá calafrios na minha esposa, mas fica tranquila aqui. Hoje vai ser light. A Bruna também já está fazendo uma cara de preocupada. Mas Deus sabe o que faz. Só que eu acho que o Espírito Santo falou para o Renan, porque eu falei para o Renan, eu quero pregar sobre esse tema aí. Nunca tinha feito isso, nunca tinha pedido. Mas eu acho que o Espírito Santo falou para ele que eu tinha falado que ele tinha viajado na maionese e ele não me pôs para pregar sobre o tema. Mas nós estamos aqui hoje, vamos pregar sobre isso hoje. Apenas volte. Mas eu estava dizendo que eu fiquei preocupado porque isso envolvia alguns testemunhos. E eu estou com isso desde final de novembro, sei lá quando foi isso daí, foi acho que em novembro. Mas aí no culto da virada, quem estava no culto da virada? Qual foi o primeiro versículo que o pastor falou? Salmo 66, 16. Vinde ouvir vós todos que temei a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. Esse foi o primeiro versículo que ele falou lá. E ele ainda confirmou. Tem testemunhos aí que precisam ser contados. Então, eu falei, bom, então está confirmado. Quando eu for pregar novamente, eu vou pregar sobre João 21 e vou dar meus testemunhos. E aí na segunda-feira eu já recebi o convite para pregar. Esse texto aqui é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitar. Ele apareceu 2 vezes, falou com todos eles, mas creio eu que Jesus e Pedro, eles tinham um acerto de contas.
E nas outras 2 vezes que Jesus apareceu, eles não tiveram esse acerto de contas. E nessa 3ª vez, pelo desenrolar da história, eu creio que Jesus preparou esse encontro para ter esse acerto com Pedro, para restaurar Pedro, para colocar Pedro de volta no propósito dele. Porque Pedro voltou a pescar porque saiu fora do propósito. O propósito que Jesus tinha colocado para a vida de Pedro era ser pescador de homens. Jesus declarou essa palavra para Pedro. E Pedro foi um dos primeiros discípulos. E Pedro, assim como Tiago e João, foram os que andaram mais próximos de Jesus. Tiveram, vamos dizer assim, mais intimidade com Jesus, compartilharam mais de perto tudo que Jesus fez. Mas nós sabemos também que Pedro era uma pessoa inconstante. Talvez fosse diagnosticado por algum psicólogo, psiquiatra dos dias de hoje, diria que Pedro é um cara bipolar. A Clélia confirma ou não? E Pedro tinha essas inconstâncias, tinha esses altos e baixos. Mas no final ele negou a Cristo. E isso foi um pouco mais forte, um pouco mais sério. Então, Jesus tinha que ter esse particular com Pedro. E ele preparou esse momento. E tanto é verdade que Pedro estava fora do propósito, que quando Jesus aparece e pergunta: ei, moços, tendes aí alguma coisa para comer? Eles respondem: não. Aí Jesus diz: olha, lançai a rede do lado direito do barco. E é João quem reconhece que é Jesus e fala: olha, é o Senhor. Então Pedro, ele estava tão fora do propósito que ele nem reconheceu a voz de Jesus. Pedro andou 3 anos do lado de Jesus, praticamente o tempo todo. E ele não reconheceu a voz de Jesus. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e fala: mas Deus não está falando comigo. Deus não fala mais comigo. Talvez é porque a gente está fora do propósito. E para a gente voltar a ouvir a voz de Deus, a gente precisa se alinhar novamente no propósito. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus colocou de Pedro novamente alinhado com seu propósito. Cuida dos meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em outra versão, talvez, vai estar só apacenta, pastoreia, apacenta. Mas aqui na King James tem cuida, pastoreia e apacenta. Cuida no sentido de tomar conta mesmo, de zelar. Pastoreia no sentido de dar disciplina, de ensinar. E apacentar no sentido de levar ao pasto, de dar pasto, de dar alimento, alimento espiritual. Então Jesus alinha Pedro novamente, coloca Pedro de novo dentro do propósito. E meu testemunho, ou meus testemunhos, começam mais ou menos nesse sentido. E eu quero deixar bem claro que eu vou fazer algumas citações aqui de algumas coisas que aconteceram e que tem algumas pessoas envolvidas. Eu quero declarar desde já que essas pessoas foram instrumento de Deus, que fizeram parte do agir de Deus na minha vida, por certas coisas que eu tive que passar, para que eu pudesse me alinhar e me colocar novamente no meu propósito. Então,
Se você estiver aqui, se você estiver vendo pela internet, se amanhã ou depois você assistir, e você se encaixar em alguma coisa aqui, você foi um instrumento de Deus na minha vida, amém? Não precisa falar comigo, não precisa pedir perdão, não tem nada para perdoar. São coisas que, algumas coisas hoje eu mesmo dou risada, mas na época foram coisas que mexeram muito comigo. Porque quando eu vim para a igreja Plenitude de Vida, eu vim na seguinte condição, com a minha esposa. Você procura uma igreja que te agrada, e de vez em quando eu vou lá. Eu estava um tanto quanto desapontado com a estrutura de igreja, pessoas, algumas coisas nesse sentido aí que eu não quero ficar entrando em detalhes. E assim aconteceu. Ela conheceu a igreja Plenitude, gostou. Aí um dia eu fui e gostei. E fui de novo e gostei de novo. E Deus foi falando comigo, mas eu queria só ficar quietinho no meu canto e não participar de nada, não me envolver com nada. Eu estava ferido, eu estava machucado. Mas algumas coisas foram acontecendo e foi me envolvendo sem eu perceber. Eu fui muito bem recebido, eu fui acolhido. Só que ao mesmo tempo que coisas boas foram acontecendo e foram me acolhendo, me recebendo, aconteceram algumas coisas que também às vezes queria me tirar do caminho. A hora que parecia que eu estava voltando, não, legal, aqui é o lugar. Acontecia alguma coisa que, não tem lugar, não é aqui, não é lugar nenhum. E aconteceram algumas situações. Um dia eu estou num culto de domingo, aí termina o culto, teve um apelo, eu fui tocado, eu fui lá na frente, no apelo. E a hora que eu estou saindo no corredor da igreja, vem o irmão, me intercepta, começa a orar por mim, coloca a mão na minha cabeça, fala algumas coisas, declara algumas coisas, e diz a seguinte frase: eu estou te ungindo presbítero desta casa. E eu fiquei meio perdido ali, meio sem saber o que fazer. E aí voltei, tinha algumas pessoas lá conversando com o pastor Veronese. Eu esperei dar uma raliada e cheguei lá, falei: pastor, o irmão ali chegou em mim, falou algumas coisas, me ungiu presbítero. E aí? Aí o pastor falou: fica tranquilo, irmão, que devagar Deus ajeita tudo, tal. Mas eu falei: bom, pelo menos Deus falou comigo, né? Eu fui para casa mais animado aquele dia. E falei para minha esposa: olha, vamos começar a participar mais da igreja, das coisas da igreja. Vamos começar a ir na escola bíblica dominical. Aí, os 2 próximos domingos, qual foi o tema da escola bíblica? 2 domingos seguidos. Nossa igreja não tem presbítero, tem 5 ministérios. Pastor, mestre, evangelista, doutor. Só não tem presbítero. Eu falei: não sei. Ou eu tô louco, ou esse povo aqui não tem alguma coisa que não tá legal aqui, né? Mas tudo bem. Aí daí uns dias teve uma reunião com os diáconos e me convidaram para participar dessa reunião, porque ia dar uma reformulada nos diáconos, no grupo, né? Acrescentar algumas pessoas. E a igreja de onde eu vim, eles tinham lá um sistema que 2 vezes por ano tinha uma reunião com todas as congregações da reunião, de Catanduva a Jales. E os líderes apresentavam aqueles que eles tinham separado para ser ungidos. E eu estava separado
para ser ungido evangelista na próxima reunião. Seria no mês de dezembro. E acho que foi em novembro que a gente veio ali para a plenitude. Eu estava separado como evangelista e seria ungido. Eu até fiz questão de, já que a gente estava com intenção de não seguir no ministério, de sair antes de ser ungido, não quis. Mas eu fiz questão que o meu pastor ligasse para o pastor Veronese e explicasse para ele que eu não estava saindo dali com problema, que eu estava saindo em paz, que estava tudo bem entre o pastor, entre a igreja. E ele ligou na minha frente, falou com o pastor Veronese, recebe aí, é uma bênção, cuida dele aí para mim e tal. E eu poderia ter falado para ele, né? Fala para ele que eu estou separado, né, evangelista. Eu queria ficar quietinho no meu canto, irmãos. Mas aí fui convidado para a reunião dos diáconos. Aí participei da reunião. Quando foi no sábado, o Diguinho, que é o líder dos diáconos, me mandou uma mensagem. Santa Ceia, domingo, tá? Vai de camisa branca, uma gravatinha e tal. Você vai, agora você faz parte, tá? Beleza. Aí cheguei lá, tinha umas cadeiras assim com umas capinhas brancas. Aí tudo aqueles diáconos de camisa branca sentado ali, o Diguinho foi lá, me pegou, me sentou lá numa cadeira daquela. E eu, beleza, né? Tô dentro. Sou do time. Aí na outra Santa Ceia o Diguinho não estava. Mas aí eu já estava me sentindo do time, né? Aí tô lá com a minha camisinha branca, com a minha gravatinha. Aí nós vamos fazer a reunião de oração lá no fundo. Aí chega um irmão e fala assim para mim, você não leva mal não, mas você senta um pouquinho mais para trás. Tá? Não. Amém. Sentei lá na terceira fileira junto com a minha esposa. Mas, de novo, gente, eu não pedi nada para ninguém. Eu não falei nada, eu vim aqui para ficar quieto no meu canto. Me convidaram para a reunião, me inseriram no grupo. Domingo passado me pegou lá onde eu estava, me sentou aqui. Agora o outro vem falar que não é para mim sentar. Mas Deus é bom, né? Deus é muito bom. Que naquele dia, o pastor Veronese me convidou depois da ceia para orar pelas pessoas que estavam recebendo o pão. Então, assim, era aquele negócio, né, de bate e assopra, como é que é? É isso daí, né? Vocês entenderam. E foi esses altos e baixos. Mas uma coisa que me alegrou muito na igreja é que a Ana Luísa, minha filha, ela sempre gostou muito de dançar. Ela já nasceu dançando. A Ana Luísa, ela não andou, ela correu e dançou. Desde que ela ficou de pé, ela já começou a dançar nos cultos. E a congregação que a gente estava quando veio para a plenitude, a gente ficou lá 2 anos. E nesses 2 anos a Ana Luísa quase não dançou. Porque a igreja era diferente, era apertadinha, era pequenininha e ela se sentia intimidada. E aquilo doía muito no meu coração. Porque fui eu que quis tirar minha família da outra igreja onde a gente estava, que ela tinha liberdade, que ela estava acostumada a dançar. E me doía muito não ver ela dançar. E ali na plenitude ela tinha essa liberdade, ela começou a dançar lá na frente e tal. E aquilo começou a me alegrar também. Aí eu falei para minha esposa, olha, nós precisamos começar a participar dos cultos de jovens, porque tem culto de jovens na igreja. E daqui a pouco a nossa filha está na idade, então vamos acostumar já a levar ela, vamos ver se o pessoal lá do culto de jovens precisa de alguma coisa, da nossa ajuda, né? Porque daqui a pouco nossa filha está lá.
E aí, não tinha quase ninguém no culto de jovens. Quase ninguém. E ela começou a dançar lá. Aí ela perguntou se ela podia pôr uma roupa de dança. Eu falei, pergunta lá pro pastor Fernando. Aí um dia a gente perguntou pro pastor Fernando lá. Não, pode dançar lá no altar, ele falou. Né? Deixa ela dançar, tal. Aí a gente ia no culto de jovens e ela ia e dançava. E a gente não entendia muito como que funcionava a questão dos ministérios, a hierarquia da igreja. A gente estava chegando. Aí um dia chega a Keila, fala, olha, vieram falar que ela está dançando lá, e não é assim, tem um ministério, tal, não sei o quê, e aí a Ana Luísa murchou de novo, e eu murchei de novo junto. Eu falei, Senhor, será que eu vou ter que procurar uma igreja onde minha filha pode dançar? Eu estava tão feliz de ver minha filha dançar de novo. Tinha alegrado meu coração. Mas aí começou a formar o ministério de dança da idade dela, e ela começou a dançar, e eu fiquei alegre de novo. Só que aí começou a aparecer menina, apareciam umas 50 meninas. Aí a Keila falou assim, eu não estou dando conta mais, vai ter que fazer uma escala. Cada domingo dança 3 ou 4. Aí ela ficava um mês sem dançar, e ela murchou de novo, e eu murchei de novo. Mas assim, percebe que são coisas que contando agora parece que são coisas irrelevantes. Mas na época foram coisas que mexeram comigo. Que me colocaram no meio do caminho. Eu estou me sentindo bem aqui, eu estou gostando, eu estou sentindo que aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Mas de repente, mas por que isso? Para que isso? Não, estou eu lá no meio do caminho de novo, sem saber se vou para a direita ou se vou para a esquerda. Só que Deus foi tratando comigo, Deus foi me moldando, Deus foi me ensinando nesse período a me submeter, a aceitar esse tipo de coisa. Porque vem aquele pensamento assim, eu não preciso passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Tinha algumas coisas que chegava a soar para mim como humilhação. A questão da cadeira, de sentar, de não sentar. Mas o que eu comecei a receber, o peixe e o pão que eu comecei a receber, igual Jesus preparou para os discípulos lá, era muito bom. Aquilo começou a me alimentar muito, de uma maneira extraordinária. E começou a me fortalecer, começou a me fazer crescer, e até a suportar esse tipo de coisa, e passar por cima disso, e deixar para lá. Só que, nesse processo todo, eu tinha essa questão da dança da Ana Luísa, que era algo que eu tinha uma certa culpa, por ter tirado ela de onde ela se sentia à vontade para dançar. Então eu tinha essa preocupação, esse cuidado de pai. Ela era criança, ela estava sob meus cuidados. E eu tinha essa culpa, essa preocupação. Mas eu tinha também uma outra filha que dançava lá nessa outra igreja. E ela não estava morando comigo, não estava sob meus cuidados. E por algumas coisas também,
ela não estava dançando mais. A Bruna fazia parte de um ministério de dança que tinha umas 6, 7 meninas do tamanho, da idade da Ana Luísa hoje. E era lindo ver aquelas meninas dançarem. Teve uma dança de um louvor que era do vaso de alabastro, que uma dançava com o vaso e as outras todas dançando com umas vestes brancas, com uma manga bem grande de tecido assim. E aquelas meninas dançaram aquele louvor e de repente eu comecei a me levar em espírito. E eu não via os pés delas tocar no chão. Eu via anjos flutuando dentro da igreja, dançando. Eu fui muito tocado aquele dia, naquela dança. E isso não saía da minha cabeça. De vez em quando eu lembrava dessa dança. Só que a Bruna também não dançava mais. Eu sonhava com essa dança. Eu via aquelas meninas como que flutuando, como anjos na igreja. Aquela música, aquele louvor. E outras coisas aconteceram durante esse processo, mas eu vou pular algumas. Porque assim como Jesus acertou com Pedro, alinhou Pedro, colocou Pedro de volta no propósito. E daqui a pouco nós vamos falar o resultado disso na vida de Pedro. Tudo isso que aconteceu, Jesus também me alinhou, me colocou de volta no meu propósito. E aí, de repente, um dia, a Keila fala assim para mim: De Paula, a Bruna quer ir para o ministério de dança. Aí meu coração foi... Mas eu falei, beleza. Ela falou, mas ela tem uns piercing. Eu não posso pôr ela no altar. Aí eu falei, isso aí já é problema teu, né? Você que é líder do ministério. Mas por dentro, a minha vontade era falar assim, você se vira, dá um jeito, faz alguma coisa, mas eu quero ver minha filha dançar de novo. Mas eu falei, isso aí é com você. Se tiver que ser, Keila, Deus vai dar um jeito. Na hora certa Ele vai te dar graça, você vai saber como falar, o que falar. E aí quando chegou a hora, a Keila disse que falou com ela falou, se for isso que me impede, eu tiro. E aí, irmãos, quando a gente se submete, quando a gente aceita a vontade de Deus, quando a gente se coloca no propósito, quando a gente se alinha com o propósito, Deus, Ele age na nossa vida. E Ele sonda o nosso coração. E Ele realiza nossos sonhos, Ele realiza nosso desejo. E aí de repente chega um dia que está a Bruna e a Ana Luísa dançando, as duas juntas no altar. Igual hoje. Irmãos, eu não fiz uma oração. Eu não falei uma vez para Deus, eu quero ver minhas filhas dançando. Eu sempre acho que Deus tem coisa mais importante para fazer, que Deus tem coisa mais importante para cuidar do que as minhas. Eu oro mais pelos outros do que por mim. Eu nunca pedi nada disso para Deus. Mas Ele sondou meu coração. Ele viu o meu desejo. O dia que a Bruna dançou pela primeira vez aqui, eu fui muito tocado, fiquei muito emocionado.
E eu me lembrei que naquele grupo de dança lá, uma menina faleceu. Uma delas faleceu. E no dia que a Bruna voltou a dançar aqui pela primeira vez, eu estava ali no meu cantinho, louvando, agradecendo a Deus. E Deus falou comigo que muitas coisas aconteceram na vida daquelas meninas, aquele grupo todo quase que se desfez. Eu não sei da vida de cada uma delas. Mas Deus falou comigo ali. O que fez a tua filha dançar de novo foi o desejo do teu coração. Quando aquela menina morreu, alguma coisa morreu nas meninas daquele grupo também. Mas o desejo do meu coração fez com que a minha filha voltasse a dançar. E eu estava dizendo, Senhor, como é que eu vou dar um testemunho desse? Dizer que o Senhor fez isso por mim, sem eu ter feito uma oração, sem eu ter pedido nada disso para Deus. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, porque eu nunca pedi isso. E dificilmente eu peço alguma coisa particular para Deus. Mas o que eu faço muito, o que eu faço sempre, é declarar ao Senhor que a minha vida está nas mãos dEle. Que seja feita a vontade dEle. Tudo, sempre, quando nós vamos orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Então isso eu fiz muito. Eu verdadeiramente entreguei a minha vida ao Senhor para Ele tomar conta, para Ele dirigir, para Ele cuidar da minha vida. Quando eu aceitei passar por cima de algumas coisas e me alinhar no propósito da igreja aqui. E Deus é muito bom porque numa escola bíblica o Salvador citou um versículo aqui, Efésios 3:20, coloca para nós aí. E ele falou, eu estou meio preocupado, porque como que eu vou falar para vocês não orar, né? E aí depois o pastor Veronese veio e fez uma observação sobre o versículo. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, de acordo com o poder de Deus que agiu em mim, por quê? Pelo que eu entendi aqui na escola bíblica. Por eu sempre colocar nas minhas orações que Deus fizesse a vontade dEle na minha vida. Por eu sempre entregar a minha vida nas mãos de Deus, para Ele conduzir, para Ele fazer do jeito dEle, que o jeito dEle é melhor que o meu. Então eu não precisei pedir nada em particular. Depois em Romanos 8:18, coloca lá para nós também. A gente vai tendo as respostas. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Embora não pareça, eu contando aqui, e para mim hoje já não significa nada isso, a não ser que significou o quê? O agir de Deus na minha vida. Mas na época eu sofri com essas coisas. Com essas coisas que eu precisei passar. Mas isso foi muito pouco, né? Com a glória que em nós será revelada. Hoje estava dançando a Ana Luísa, dançando a Bruna. De quebra eu estava com a minha neta no colo e o genro tocando aqui. É pouco ou você quer mais?
Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, irmãos. Porque o Deus que nós servimos, Ele realiza sonhos, Ele realizou os meus, Ele pode realizar os seus também. E, para não deixar nenhuma dúvida, Romanos 8, 26 e 27. Olha só que coisa maravilhosa. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito suplica por nós, amor, irmãos. Oi, amor. Escapou. O Espírito suplica por nós, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, quando a gente se submete, se alinha, se capacita, se fortalece, cresce, a gente pode passar por momentos de fraqueza em que a gente não saiba como orar, não saiba o que falar com Deus, mas o Espírito vem e suplica por nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece os desejos do nosso coração. E Ele intercede por nós e suplica por nós. E Ele fez isso por mim. Eu estou testemunhando essa noite que Ele fez isso por mim. Porque eu não pedi para Deus, eu não falei para Ele que Senhor, eu quero ver minhas filhas dançar de novo. Não, eu simplesmente, eu sonhava de vez em quando com aquela dança. Mas envolvia muitas coisas, envolvia a vontade de Deus, envolvia a vontade dela. Mas o Espírito fez por mim. E Ele pode fazer por você. Eu quero ser profeta de Deus essa noite para a tua vida e dizer que Ele pode fazer por você. Ele pode interceder por você naquilo que talvez você nem saiba como pedir, naquilo que talvez você nem consiga orar. Ele vai interceder por você. Oh, Deus. Mas como eu disse, foi um processo, né? E a vida e a igreja aqui, foi me dando oportunidades de crescer, de me fortalecer, de entender qual era o meu propósito, qual era o meu ministério. Hoje eu creio, sou convicto que meu ministério é esse aqui. E se eu não estiver fazendo direito, não é por causa da igreja, não é por causa de Deus. É único e exclusivamente por falha minha, humana. Mas Deus já me colocou dentro do meu propósito, dentro do meu ministério. Agora cabe a mim procurar crescer, buscar em Deus o crescimento, o desenvolvimento. Mas eu me lembro a primeira vez que eu preguei lá na igreja, meu Deus. Eu falei, não. Eu fui muito mal, eu fiquei muito nervoso, eu falei, não. Primeiro que eu não acreditei que eu ia pregar na igreja plenitude, porque assim, eu demorei uns 2 anos para me acostumar com
com o nível, né, da igreja aqui, de palavra, de conhecimento das pessoas, eu falei, não tá certo isso. Mas eu sempre fui muito obediente, né? Então eu creio que essas coisas, quando acontecem, é um direcionamento de Deus. Não é porque o pastor me acha bonito ou aquilo que vai me chamar para pregar. Então eu falei, não, eu vou lá. Mas eu fui muito mal, eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito abatido. Aí eu falei, Senhor, tá tranquilo, porque eu acho que nunca mais vão me chamar. Então assim, né? Tranquilo, eu acho que não vou nem te dar trabalho nisso. Mas, se acontecer de me chamar, então eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal para saber se eu paro ou se eu continuo. E aí fui chamado de novo, acreditem ou não, fui chamado de novo. E aí eu ministrei sobre o cego Bartimeu. O milagre, né, na vida de Bartimeu. E eu direcionei a ministração, porque Jesus estava saindo de Jericó, né, no texto que eu usei, na versão que eu usei. E eu direcionei a ministração nisso, que Jesus estava passando por ali, Bartimeu agarrou essa oportunidade, recebeu o seu milagre e tal, e deu uma enfatizada nisso, que Jesus estava passando na igreja, e foi essa vez que eu pedi um sinal. E aí quando eu termino, vou passar a palavra para o pastor Marcos, ele vem ao meu encontro. E aí ele abre um sorriso para mim, quando eu vou entregar o microfone para ele, e ele faz assim, uau. Eu falei, pronto, é o sinal, eu tenho que continuar. Qualquer coisa para mim ia ser um sinal, porque na verdade eu queria continuar, eu só precisava de um. Aí eu fiquei feliz, todo animado. Deus quer que eu continue. Aí no domingo seguinte, vem o pastor Veronese ministrar. Eu não lembro qual foi o texto bíblico que ele ministrou. Só que ele estava falando da presença de Deus, de Jesus na nossa vida. Né? Enfatizando isso, a respeito da presença de Jesus. Em determinado momento ele diz assim, porque Jesus precisa ser presente na nossa vida. Ele não tem que dar uma passadinha de vez em quando. Pronto. Eu falei, quarta-feira eu preguei que Jesus estava passando, o homem debochou da minha ministração. Já fiquei eu todo... Mas você vê que coisa. Você acha que o pastor, na preparação da ministração dele, ele iria pegar algo que eu falei, se é que ele viu, ou entendeu, ou prestou atenção no que eu falei. Então, assim, às vezes são coisas, né? São coisas que acontecem, mas que na época foram coisas que mexeram comigo, mas que, felizmente, hoje, eu dou risada dessas coisas. Se na época eu me magoei, hoje eu dou risada delas. Porque hoje eu me sinto dentro do propósito de Deus. Hoje eu vejo Deus agir na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você me der mais 5 minutos de tempo aqui na minha ministração, eu te conto outra, que eu não pedi para Deus, e Ele fez. A Paulinha falou que quer. Se mais um fizer, eu... Amém. Nós gostamos muito de rancho, beira de rio. Minha sogra tem um rancho, a gente vai lá de vez em quando. A gente gosta muito. Tanto que a gente começou a ter o desejo de ter um nosso. Para a gente poder ir mais à vontade, poder levar pessoas. E aí quando foi no final do ano passado, eu fiquei sabendo que tinha um amigo meu, que tinha um rancho lá nesse condomínio onde a minha sogra tem.
e que ele iria vender porque ele comprou um terreno e ia fazer um outro maior ali mesmo. O lugar é muito gostoso. E eu senti o desejo de comprar aquele rancho. Só que eu não tinha, eu só tinha o desejo. Aí eu falei pro Bruno, Bruno, vamos comprar um rancho? Ó, o cara é amigo meu. Se der 30 mil para ele de entrada, o resto ele parcela, não tem pressa, porque ele está construindo outro e tal. Você dá os 30 de entrada, que eu sei que você tem. Aí, depois eu pago 30 parcelado, depois nós vamos pagando as parcelas, nós dois. Aí ele não me deu nem resposta. Aí um dia estava indo lá para Pereira Barreto, com o pastor Veronese pescar. Aí o pastor eu nem chamei para ser sócio, né? Eu sei que tem bala na agulha, né? Falei, pastor, o senhor quer comprar um rancho? Ó, é assim, assim, assim. O senhor compra, eu cuido dele, né? Eu cuido do rancho. E se daqui um ano o senhor achar que não foi um bom negócio, eu compro ele de volta do senhor. Ó, eu profetizei que daí um ano eu ia ter dinheiro para comprar o rancho. Com o pastor, ó, vê que negócio sério, né, gente? Aí o pastor falou, vamos ver isso aí direito. Ele falou, vamos ver, mas depois ele não perguntou mais nada. Eu falei, também não vou insistir, né? Aí quando foi dia 15 de janeiro de 2021, eu pedi para o meu amigo me mandar as fotos do rancho. E aí já começou a clarear alguma possibilidade da gente adquirir esse rancho. A gente ia poder se livrar de um financiamento que a gente tinha. Então aí dava para financiar o rancho. Aí ele não tinha pressa de vender, porque ele tinha que construir outro. E eu também não tinha pressa de comprar, porque eu não tinha dinheiro. Mas falei, vamos conversando, vamos. E aí comecei a fazer a documentação para financiar o rancho. Só que eu também nunca falei, senhor, eu quero esse rancho, o senhor me dá esse rancho, o senhor me ajuda a comprar esse rancho. Não, eu estou lá nos meus propósitos. Senhor, minha vida está em tuas mãos, Senhor, seja feita a tua vontade é melhor que a minha. E aí o banco não tinha atendimento para financiamento presencial, você manda um documento hoje, eles respondem daí 20 dias, aí pede outro, vai. Bom, resumindo, no finalzinho deu errado um documento lá. Só que aí Deus já tinha preparado uma situação para a gente poder comprar o rancho sem precisar financiar. Esse mês de dezembro, nós pegamos a escritura do rancho, no nosso nome, sem financiar. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que realiza sonhos de quem está dentro do seu propósito. Eu vou sonhar, Deus. Eu estou sonhando, Deus não está realizando. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Talvez eu preciso me alinhar com o propósito de Deus. Talvez eu preciso me colocar dentro do propósito. Mas todos esses testemunhos, eles são fortes, são bonitos. Mas eu comecei falando de Pedro. Que Jesus reconduziu Pedro ao seu propósito. E que ele me conduziu para o meu propósito. E embora eu tenha recebido a bênção das minhas filhas dançarem, o rancho, mas eu ainda quero viver o ápice disso tudo. A grande volta por cima que nem Pedro teve. Porque Pedro, depois disso,
Se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro foi um dos fundadores da igreja. Pedro, numa ministração que não era nem para ser uma pregação, ele começou a fazer ali um discurso, um esclarecimento, né, para os judeus ali do que eles haviam feito com Jesus. E de repente, no final disso, 3.000 almas se rendem. E depois, se você continuar a leitura, você vai ver que aí a igreja vai se formando e mais vidas, mais almas vão se acrescentando, né? Então, foi 3.000 ali a princípio, mas depois foram se acrescentando. Mas para mim ainda a nota 10 de Pedro ainda estava para chegar. E aí ela chegou em Atos dos Apóstolos 3, capítulo 3, verso do 1 a 8. Aleluia. Nós já vamos partir para o encerramento já. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ora, Pedro então, depois de tudo que viveu, depois de tudo que passou, aí Pedro vai ser um dos fundadores da igreja. Mas ainda faltava alguma coisa, porque quando Pedro vai pescar de novo, quando Pedro está fora do propósito, eu entendi assim, como se Pedro acreditasse que Jesus realmente estava morto. Embora ele tivesse visto Jesus 2 vezes, e Jesus tivesse explicado tudo para eles como que seria, mas eu acredito que Pedro, ele falou: não, passou, isso tudo passou, ele morreu, agora ele está lá com o Pai, como ele falou que ia subir, e eu vou pescar. Mas não foi isso que Jesus deixou. Mas talvez foi isso que Pedro sentiu quando resolveu ir pescar. Mas aqui, nesse momento, no verso 6, quando Pedro fala assim, para aquele pedinte, para aquele deficiente: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda." Aí, nesse momento, para mim, é o auge de Pedro, porque nesse momento, ele entendeu tudo. Nesse momento, ele entendeu tudo que Jesus quis, durante 3 anos, ensinar para Pedro. Durante as vezes que Jesus apareceu depois de ressuscitar. Nesse momento Pedro entendeu que era pelo poder do nome de Jesus, que através do poder do nome de Jesus, ele tinha autoridade para curar aquele homem. E eu imagino que Jesus também, lá sentado à direita do Pai, fala: aleluia! Agora finalmente Pedro entendeu. E eu quero
Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero chegar nesse momento de ter toda essa autoridade. É o que eu peço para Deus. Senhor, me dá ousadia. Eu vou pregar a tua palavra hoje. Seja feita a tua vontade, mas tudo que eu fizer que eu faça com ousadia. Que eu possa falar com autoridade. É isso que eu tenho buscado. E nesse momento aqui, eu creio que foi o momento que Pedro entendeu que ele tinha toda a autoridade do nome de Jesus. Quando ele pegou o homem pela mão, e o homem levantou e ficou são. E ele disse que nós podemos fazer isso também, irmãos. Em meu nome. Em meu nome. Amém? Amados, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se eu cansei vocês um pouco. Era essa palavra que eu tinha para vocês essa noite. Amém? Eu creio que foi feita a vontade de Deus nessa noite. Pastor, se coloque de pé então. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa noite, Pai. Eu creio que a tua vontade foi feita essa noite, Pai. Eu creio que a tua palavra foi pregada de acordo com a tua vontade, Pai. Que nós possamos, Senhor, seguir cada vez mais buscando o alinhamento para a nossa vida dentro do teu propósito, Pai. Dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que nós possamos estar sempre assim, Pai, alinhados com o teu propósito, com a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas vidas que aqui estão, Pai. Aqueles que não puderam vir, Pai, porque estão com algum sintoma ou porque estão em tratamento, Senhor. Nós declaramos que a tua boa mão está sobre a vida deles, Pai. Que eles em breve estarão aqui restaurados, curados para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que não vai ser mais essa onda que vai parar a tua obra, Senhor. Que não vai ser mais essa onda que vai afetar a vida dos teus filhos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Leva a tua igreja em paz, despede o teu povo, Senhor. Nos dê um restante de semana abençoado na tua presença, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.